catolicismo crê na depravação total? Em termos sim, em termos não. Não, mas deixa eu só desenvolver um pouquinho, Tá, ó, porque vê só. A questão toda é que fala assim, por exemplo, assim, catolicismo é pelagiano, por exemplo. Ou semi-pelagiano. Semi-pelagiano. O arminianismo também é. Não é. Então vamos fazer assim. Põe uma citação de Armínio que... Não, eu não tenho essa citação de Armínio. Mas o senhor tirou essa conclusão do quê? Eu falei o seguinte, eu falei que o arminianismo está de braço dado do catolicismo romano. Ok. Então, e aí o senhor assemelhou com o pelagianismo ou semi-pelagianismo. Em quê? Com base em quê? É isso aí. Com base na graça preveniente. O que é a graça preveniente? A graça preveniente, segundo os arminianos, né? A pessoa está morta em seus delitos e pecados e ela recebe essa graça prévia. E daí ela fica habilitada para receber ou rejeitar o evangelho. Então, quando ela recebe essa graça preveniente, segundo essa doutrina, então ela se assemelha ao pelagianismo. Em que sentido? Porque Pelágio, ele pregava a neutralidade do homem. Que o homem nascia neutro, habilitado tanto para receber como para rejeitar o evangelho. Então, quando o arminianismo usa essa doutrina católica romana, da graça preveniente, na realidade, o homem está se transformando num pelagiano, porque com a graça preveniente, o homem fica isento, o homem fica neutro, tanto para receber como para rejeitar o evangelho. Então, se essa graça preveniente habilitasse o homem para receber, ok, seria um ponto de menos. Mas o problema é que o homem ele fica habilitado para receber, mas ainda com capacidade para rejeitar. Ele é totalmente neutro. Ele não é totalmente atraído pelo Mas a evangelho. capacidade de rejeição ela é inerente. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele sempre vai rejeitar o evangelho. O que os arminianos propõem é que, no momento da pregação e ou proclamação do evangelho, a graça preveniente de Deus ela é manifestada de modo a possibilitá-lo agora responder, ou de forma positiva ou de forma negativa. Quer dizer, negativa ele sempre iria responder, mas agora essa graça o habilita para que ele possa responder de forma positiva. Qual mérito tem, pastor, de um mendigo estender as mãos vazias para receber um presente? Eu só consigo estender a mão porque o galardoador divino estendeu algo em minha direção. Eu só posso fazer esse ato de receber porque ele veio até a mim, previamente me possibilitou e me capacitou. E como é que ele faz isso? Através da pregação do evangelho. A Bíblia diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, no momento da pregação do evangelho, a graça preveniente é manifestada, é gerada uma capacidade no indivíduo, de modo que somente após essa habilitação, ele pode responder ou de forma positiva ou de forma negativa. E ele pode rejeitar. A resistibilidade da graça, ela é bíblica. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntá-los como a galinha junta o pintinho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Lucas capítulo 7, versículo 30 diz que os fariseus e os escribas rejeitaram o desígnio de Deus, não querendo ser batizados por João. João 5,40, o Senhor Jesus Cristo diz: vós não querdes virdes a mim para terdes vida. Atos 7,51, Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Então, o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele só fala não ao evangelho, mas no momento da pregação, ele pode responder ou de forma positiva ou de forma negativa. Do contrário, não faria nenhum sentido. Fica muita coisa, daí eu não consigo responder vamos tudo. Fazer o seguinte. Eu tenho resposta para tudo isso, só que... Vamos fazer o seguinte. Mas o senhor falou muito mais que eu. Não, mas eu falei de um assunto. Então, não, o senhor falou de vários. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, porque saímos da expiação limitada. Não. Ilimitada, estamos na graça. Ela é resistível ou irresistível? Mudou um pouquinho. É que está tudo conectado. Está conectado. As doutrinas não são uma ilha, né? É verdade. Elas estão conectadas. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Tá bom. Tá ficando quente, é bom que a gente toma uma água. Não, mas não tá. O assunto é quente, né? É quente. Tá respeitoso, né? Sim. Claro, sempre. Tá bom. Não, aqui é sempre respeitoso. Tá bom. Voltamos com o programa Fora da Caixa. Os ânimos já estão. Glória a Deus por isso. Professor Rodrigo Calça Lemos, voltando, entrou no assunto da graça preveniente. Tem mais alguma coisa para concluir em cima do que o pastor Walter citou? E daqui a pouco o pastor Walter também vai fazer aí
as suas ponderações e os seus argumentos. Vamos lá. Perfeito. Como o pastor Walter, ele mencionou vários assuntos anteriormente, nós acabamos falando de muitas coisas e eu gostaria de voltar em algumas falas iniciais que ele propôs aqui, que eu as anotei. Primeiro, o pastor Walter disse que não existe texto bíblico para defender a expiação ilimitada. Como não? Eu citei vários. João 1,29, João 3,16, 1 João 2,2, Romanos 5,18, Hebreus 2,9. Há muitos textos que falam da expiação ilimitada. Segundo, o pastor tinha dito que essa não é uma doutrina cristã. Como não? A maioria esmagadora dos cristãos creem na expiação ilimitada. A doutrina da expiação definida, ela é minoritária dentro do cristianismo e ela também não aparece na patrística. E eu diria que nem nas escrituras, de forma absolutamente respeitosa. O irmão também disse que a expiação definida tira a glória de Jesus. Muito pelo contrário, o enaltece muito mais, porque mostra quão bondoso, quão amoroso, quão gracioso ele é por ter morrido por todos e cada um dos homens sem exceção. Agora vai uma pergunta, aí o senhor aproveita e a responde. O senhor disse que aqueles por quem Cristo morreu, certamente vão se salvar. É isso, né? Sim. Sim. Então eu gostaria que o senhor me explicasse 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz que Cristo comprou os falsos profetas com seu sangue. Se todos aqueles por quem Cristo morreu, certamente eles vão se salvar, como que o senhor explica o fato de Jesus ter comprado falsos profetas descritos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1? Bom, o próprio texto já está falando que é falso, que a confissão deles era falsa. Mas o texto diz que Jesus os comprou com seu sangue. Não. O senhor disse, olha só, o senhor disse assim, aqueles por quem Cristo morreu, certamente irão se salvar. Aí o texto mostra que Cristo comprou falsos profetas com seu sangue. Quer dizer que eles vão se salvar? Não, eles eram falsos. Então Jesus morreu por eles? Não. Mas o texto diz que comprou com seu próprio sangue. Não. Vamos ler o texto? Não, mas eu conheço o texto. Então cite o texto, pastor. O texto começa dizendo que ele era falso. Ser falso não era verdadeiro, a confissão... Mas o texto diz... É que o texto diz que Jesus os resgatou. A expressão resgatar tem a ver com compra. Mas isso daí... Eu posso ler o texto? Aí o senhor comenta. Só ler o texto, fica melhor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim, abre aspas, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O soberano Senhor resgatou falsos mestres. Essa afirmação aí é feita em cima da confissão que eles fizeram. Da confissão. Eles tinham uma confissão de que eles haviam sido resgatados, mas eles eram... Não, mas quem disse isso não foi ele, foi Pedro. Bom... Pedro disse. Então tá bom. Então vamos pegar, por exemplo, aqui... Não, fica no texto, pastor. Não, explica o texto. Não, mas o caso é o seguinte, olha. A Bíblia, a gente interpreta com a Bíblia. Textos obscuros, a gente interpreta com textos mais claros. Mas eu tenho que interpretar Pedro à luz de Pedro. Então vamos interpretar Pedro à luz de Pedro. Okay. Então pega os primeiros versículos de Pedro e vê para quem que ele está se dirigindo. Né? Então quando ele fala em todos, conosco, etc., para quem que ele está falando. E esse texto aí é óbvio, porque ele já fala que eles são falsos. Mas se eles são falsos, eles não são verdadeiros. Sim, pastor, eu concordo com o senhor. Eles são falsos, não são verdadeiros. Porém, o texto diz que Cristo os comprou. E para piorar, pastor... Então eu vou fazer uma pergunta, pergunta dentro dessa sua linha de interpretação. Ok? Deus vai falar assim, lá em Tiago vai falar assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra de Deus está falando isso. Então, se você vê uma criança sendo violentada e você pode evitar aquela violência e você não faz aquilo, você está pecando. Porque você podia fazer o bem e você não fez. Correto? Continue no argumento, pastor. Eu sei onde o senhor quer chegar. Não. Tá certo? Ok. Você pode fazer o bem e você não faz, você cometeu o pecado. Deus poderia evitar todos os males do mundo. Sim, poderia. E ele não evita. Sim. Então ele está cometendo pecado? Não, porque ele deu uma coisa para o homem chamada liberdade. Só existe um verdadeiro amor quando há liberdade para amar. Mas é o caso que aí não está falando de liberdade. Sim. Está falando o seguinte... Por que Deus não intervém? Deus não criou autômatos, robôs. Criou pessoas livres. Mas Se ele fosse intervir em todas as situações,
Aí não Ele não existiria está humanidade livre. intervindo na vontade. Ele não está intervindo na vontade porque a pessoa está fazendo e ela continua fazendo se ela pudesse. Mas ele, como uma força maior, ele poderia intervir. E ele não intervém, então ele está cometendo pecado? Esses falsos mestres que aparecem aqui, falsos profetas, eles fazem parte dessas pessoas definidas que vão ser salvos? Em princípio, não. Porque eles são falsos. O agorazo, em grego, resgatou, é comprar alguém no mercado. Certo. A ideia nos leva à compra de um escravo. O texto está dizendo que Jesus o resgatou. Resgatou quem? Esses que o Senhor disse que não fazem parte dessas pessoas definidas. E detalhe, pastor, é a mesma expressão que aparece em Apocalipse quando diz que Deus comprou homens, que o Senhor Jesus Cristo comprou pelo seu sangue homens de Tribos, toda línguas e raça, nações. tribo, língua e nação. O que está em mesa agora é o seguinte. Esse texto, esse resgate pelos falsos profetas, Certo. Jesus os resgatou, Não. mas o texto está dizendo que... Não, o texto está, mas é uma força de expressão. Ele está falando em cima da confissão que eles tinham. Só que o próprio texto inicia dizendo que é falso. Mas Jesus os resgatou. Não resgatou. Pastor Eles são Juliano, falsos. Tá bom. Não resgatou. Esse texto é tão forte quanto a expiação ilimitada que o próprio Millard A. Erickson, que é calvinista, ele afirmou que é indubitavelmente que esse texto descreva. Se eu não vou seguir nem Calvino, eu vou seguir esse cara? Não vou seguir. Mas e o Pedro? Então, o quê? Mas eu já falei 10 vezes. Não, pastor, Eles estão dizendo, claro. Eles estão dizendo. Sim. Agora é o seguinte, vamos partir do pressuposto. Vamos partir do pressuposto que isso aí seja verdade. Jesus fala assim, que ele dá vida pelas ovelhas e ninguém as arrebatará das suas mãos. Então Jesus está mentindo? Então, você tem que pegar Pedro, se você tem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de Pedro, de que o testemunho aí é falso. Mas para mim não ficou clara a explicação. Que, assim, sendo sincero com o senhor. Tudo bem, não ficou claro porque você não quer aceitar, ok? Aí eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Agora, que o texto começa dizendo que é falso... Sim, é falso, é inegável. Inclusive, eles renegaram ao Senhor. Ou seja, sim, o que aponta para uma apostasia. O Senhor os resgatou. E aí que está o ponto. Mas ficou claro aqui. Tá, é uma força de expressão e eles são falsos. Então assim, o resgatar é uma força de expressão, essa é a resposta. Agora eu entendi. O que eu, assim, respeitosamente falando, discordo veementemente. Pedro é claro como liquor, como água de rocha, como o sol do meio-dia, que Cristo comprou com o seu sangue falsos profetas. A expressão agora santa, oriunda aqui de agorazo, ela, sempre que aparece no Novo Testamento relacionado à pessoa de Jesus, ela possui um sentido redentivo. É a mesma palavra que aparece em Apocalipse, onde diz que Cristo comprou pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Esse texto aqui é muito forte. Inclusive, olha só o que alguns autores dizem sobre esse texto. De acordo com Henry Alford, abre aspas, nenhuma afirmação sobre a redenção universal pode ser mais clara do que esta de 2 Pedro 2:1. Segundo Millard Erickson, que o pastor discorda, mas é um teólogo calvinista, não é que eu discordo, 2 Pedro 2:1 parece ser mais claro ao se referir a perdição das pessoas por quem Cristo morreu. Além dele, Thomas Schreiner, outro teólogo e exegeta calvinista, declara que os falsos mestres de 2 Pedro 2:1, em um momento eles foram servos fiéis de Jesus Cristo, mas agora eles renegaram ao Senhor que derramou o seu sangue por eles. É uma leitura natural, pastor. É o que o texto diz. Tá, então quando Jesus diz que nenhuma das suas ovelhas serão arrebatadas, Jesus está mentindo. Professor, vamos fazer o seguinte, pastor Walter. Se o senhor quiser trazer outros argumentos, e aí... Não, mas o senhor quer essa pergunta, então... Isso daí tá vencido, porque é o seguinte, eles são falsos profetas, eles são falsos, a confissão deles é falsa, e Pedro está usando uma linguagem baseada na confissão que eles tiveram, não na realidade. Eu fico imaginando, pastor Juliano, os primeiros leitores lendo isso. Será que os primeiros leitores entendiam dessa forma que o pastor Walter está propondo? Será que quando os leitores petrinos pegaram esse texto, eles entendiam que não, poxa, Pedro está afirmando que Cristo os comprou porque na mentalidade desses falsos profetas, Cristo tinha os comprado. Essa leitura, então, ela é um tanto quanto forçada, de forma muito respeitosa. Vamos imaginar. Não, tem toda a liberdade, eu não tenho melindre. O senhor está aqui para discordar mesmo. Eu não tenho melindre aqui. Então daí... Mas é bom mantermos, né? Tá, não, tudo bem. Não,
Não, mas é só calor de discussão, nós não estamos nada Sim, assim, claro, ad com hominem. certeza. Então, Jesus chega lá no céu, ele diz aqui em... deixa eu ver aqui o texto. Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Daí, então ele veio para salvar, veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Daí ele chega no céu, hipoteticamente, ele vai prestar contas. Peraí, mas você não foi lá para salvar esse povo? Ah, não, eu sou cavaleiro, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dessas pessoas. Ah, mas e aqueles falsos profetas que se levantaram lá, que você deu o seu sangue? Ah, mas eles não quiseram, eles me renegaram. Você está reprovado. Você está reprovado. Quer dizer, você vai, eu envio você para... Hipoteticamente, lógico, porque isso não existe. Porque nenhuma gota do sangue de Cristo ele foi derramado em vão. Ele morreu especificamente para as pessoas, e essas pessoas serão apresentadas no último dia. Então, quando Jesus fala assim que ele dá vida pelas ovelhas, ele vai chamar, elas vão ouvir, elas vão seguir, e ele não vai perder nenhuma, essa é a realidade. Essas foram as pessoas que ele comprou. Por exemplo, aqui, ó. Romanos 8, de 31 a 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é claro que esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles não estão incluídos aqui. Quando eu falo que a expiação universal, ela vilipendia a obra de Cristo, é isso. Ele morreu, ele comprou, ele pagou, ele expiou, ele lavou, mas não vale nada. A pessoa é que decide. Posso comentar? Claro. O pastor mencionou aquele texto de Lucas que fala que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo seu povo. Sim, Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Jesus morreu pelos seus amigos. Jesus morreu pela sua igreja. Mas em nenhum desses textos aparece a expressãozinha monos, apenas ou somente. Então Jesus morreu pelas ovelhas? Sim. Morreu pelo seu povo? Sim. Morreu pelos amigos? Sim. Morreu pela igreja? Sim. Mas não morreu apenas por eles. Ele também morreu pelo mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Daí é interessante, pastor, porque o senhor disse que mundo ali, em João 3,16, não refere-se à raça humana. A totalidade, né, da raça humana. Porém, é interessante que essa interpretação que o senhor propõe é a mesma interpretação que aparece, por exemplo, na Bíblia de Genebra, que eu acho que aqui o senhor está aí nas mãos, que entende aí que eleitos refere-se que o mundo refere-se aos eleitos de todas as nações e tal, enfim, um grupo particular de pessoas. Porém, o que é interessante é que não existe nenhum dicionário de grego sério que defina a expressão mundo, cosmos, em João 3,16 e João 1,29 para se referir apenas a um grupo seleto de pessoas. Eu perguntei para o pastor assim, pastor, João 3,16, mundo ali refere-se ao quê? O senhor disse, refere-se a um grupo de pessoas, refere-se aos eleitos espalhados, refere-se a um grupo definido. Porém, reitero, não há nenhum dicionário de grego sério, um dicionário de grego de referência, melhor dizendo, que defina a expressão mundo como sendo uma referência aos eleitos. Posso fazer uma perguntinha? O senhor já faz, deixa eu só complementar. Não, é que daí acumula muita... Mas o senhor falou bastante, mas vamos lá. Edward Robinson, olha o que ele vai dizer. João 3,16 e João 1,29 é uma metonímia, uma figura de linguagem para os habitantes da Terra, os homens, a raça humana. Este Bloomfield, em seu livro A Greek English
a Greek and English Lexicon to the New Testament declarou que a palavra mundo, cosmos, em João 1:29 e João 3:16, é usada metonimicamente para designar os habitantes do mundo, a raça humana. Joseph Henry Tyler também diz que João 1:29, João 3:16, a expressão mundo refere-se aos habitantes da Terra, os homens, a raça humana. Hermann Kremer, também em seu léxico, ele disse que a expressão cosmos em João 1:29 refere-se à própria humanidade e João 3:16 à humanidade ímpia. Marvin Vincent, essa obra aqui em português, disse que a expressão cosmos em João 1:29 e João 3:16 refere-se à soma total da humanidade existente no mundo, a raça humana. E por fim, Horst Boss e Gerhard Schneider afirma que a expressão cosmos em João 1:29 refere-se à totalidade dos homens. E em João 3:16, o mundo afastado de Deus. Além desses dicionários de referência, o próprio D. Carson, que é reformado, que é calvinista, em sua obra A Difícil Doutrina do Amor de Deus, ao comentar sobre a interpretação tipicamente calvinista de João 3:16, ele diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Eu sei, diz Carson, que alguns calvinistas tentam tomar o grego cosmos, mundo aqui, para se referir ao que eles chamam de eleitos. Mas isso realmente não servirá. Todas as evidências do uso da palavra no Evangelho de João são contrárias a esta sugestão. O amor de Deus pelo mundo não pode ser reduzido ao seu amor pelos chamados eleitos. Mais adiante, ele conclui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Planos exegéticos inteligentes que fazem do mundo um rótulo para se referirem aos eleitos não são muito convincentes. Bem, uma vez que a expressão mundo, cosmos, em João 1:29 e João 3:16 não pode ser uma referência aos eleitos, mas sim à raça humana, sem exceção de forma metonímica, devemos concluir que esses dois textos joaninos demonstram que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos homens sem exceção. Se o Senhor diz que mundo aqui é uma referência aos eleitos, eu quero que o Senhor me mostre um dicionário, não precisa ser 2, 3, um dicionário de grego sério que defina a palavra cosmos, mundo, em João 3:16 como uma referência aos eleitos. Não, olha, fique à vontade. Deixa eu falar. Primeiro, você pode citar aí pra mim 1000 autores. Você pode citar Carson, você pode citar Calvino, você pode citar quem você quiser. Até Pedro, né? Até Pedro. Porque você levou ali ao pé da letra e o texto já começa ali falando assim, ó. Falsos profetas. Se você fala assim, ó, essa nota aqui é falsa, pronto, já matou. Não... Agora é o seguinte, vamos na Bíblia. João 6, 38. Jesus falando: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. O Jesus está falando aqui, quando ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os... Quantas vezes eu quis? Ele fala assim: eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a... Matou aqui ele. Se eu não vim aqui fazer. Porque Jesus amou o jovem rico. Tudo bem, ele fala assim, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. E sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nem aquele falso profeta, porque não era dele. Não era dele. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, se aquele cara lá que Pedro está falando, ele é falso, mas Cristo comprou, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque daí ele deixaria de ser falso. Ele é verdadeiro. Ele se arrepende, ele volta. E aquele Deus está falando assim: e eu o ressuscitarei no último dia. E daí no João capítulo 6, ele fala assim: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Sim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o conceder. Lá em João 17, Jesus vai falar assim: eu não oro pelo mundo. Mas ele orou, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Paulo também orou pelo Israel perdido. Ele fala assim: eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que tu me deste. Então, quando ele fala assim, que Pai, eles não sabem o que fazem, ele está orando por aqueles que o Pai lhe deu. Ele fala assim:
Ele fala assim: eu não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que tu me destes, porque são seus. Naquele E aqui, texto, ele não orou pelo mundo. quer dizer, no Pedro lá você quer ser 100% literal. E daí quando Jesus fala, Jesus não é literal. Pedro é literal, Jesus não é literal. Aí não vale. Por que Jesus orou particularmente pelos seus discípulos ali naquele contexto? Porque seriam através deles, ou seja, dos primeiros discípulos, que iria-se continuar o plano de salvação, a instauração da igreja. Mas o fato de Jesus ter orado pelos discípulos não quer dizer que ele não tenha orado por outros. Jesus na cruz, quando estava morrendo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus orou até mesmo por pessoas que estavam crucificando. Então a oração ali é um carinho de Jesus pelos discípulos. Nós a Cristo. Sim, não, eu tô falando no contexto imediato ali da crucificação e tal. Mas a oração é uma oração. Agora, esse texto que o senhor citou aí de João 6, o que Cristo está propondo nesse texto é que ele, Jesus, ele é o bom pastor, de modo que ele guarda as suas ovelhas de poderes externos. Nenhum poder externo pode afastar uma ovelha de Cristo. Nenhum poder externo, nenhum ladrão, nenhum falso mestre pode arrebatar as ovelhas. Agora, em nenhum momento o texto diz que elas não poderão se perder. Aliás, as advertências bíblicas só fazem sentido se a perda da salvação for uma possibilidade real a verdadeiros crentes.